Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, este é o capítulo 5, ISO 9001-2015, do curso de Normatização e Confiabilidade. Bom, os principais objetivos aqui, então, são o de mostrar os propósitos da norma, claro, o que ela preconiza, evidenciar a abordagem em referência aos requisitos do cliente, ou seja, o cliente aqui é a razão de tudo, então a satisfação do cliente é a própria definição de qualidade, e isso é claro que na ISO 9001 e 2015 não poderia ser diferente o que consta lá. Ressaltar a abordagem em referência aos requisitos estatutários, ou seja, da própria norma, e de órgãos regulatórios do cliente. Então, apresentar a aplicabilidade dos requisitos da norma, ou seja, a norma e qual o escopo de aplicação dessa norma. Antecipar ou identificar as necessidades e expectativas do cliente e partes interessadas. Então, existe o cliente, as partes interessadas e os órgãos regulatórios. Em tese, temos que atender a todos eles. Converter essas necessidades e expectativas em produtos e serviços que satisfaçam essas partes interessadas. Ou seja, como a gente tem lá no início, né, do estabelecimento, da identificação do problema, então nós temos uma necessidade que precisa ser satisfeita e comumente essa necessidade precisa ser satisfeita por meio de um produto. E esse produto então tem que atender a essas necessidades. Atrai-se os consumidores à organização, né, justamente senão a organização fica sem o seu motivo de existir, né, ou seja, ela precisa atender a um propósito e para isso ela precisa de clientes. Suprir os produtos e serviços com os requisitos do cliente e entregar os benefícios esperados, ou seja, o cliente precisa entender que aquele produto que ele recebe tem um valor agregado e que aquilo vai resolver algum problema para ele. De maneira a satisfazer as necessidades das partes interessadas, ou seja, todos os envolvidos têm que, no final, estarem satisfeitos no processo. Então, a ISO 9001-2015, ela estabelece, projeta, pelo menos oferece condições, né, para que se estabeleça, projete e implemente um sistema de gerenciamento da qualidade, o SGQ, chamado SGQ. O sistema de gerenciamento da qualidade, então, vai possuir lá a chamada também política da qualidade e tudo que a empresa vai fazer e diz que vai fazer, né, para ISO. Então, o sistema de gerenciamento de qualidade é basicamente o seguinte: a organização diz para os auditores, os órgãos certificadores e órgãos auditores que vamos fazer isto. E os órgãos auditores e certificadores vêm auditar com relação ao que a organização disse que ia fazer. Se ela não está fazendo o que disse que ia fazer, então existe não conformidade. Ao aplicar essa norma, então, a organização demonstra consistência, provimento do produto e serviço. Isso. Então, na verdade, é atender os requisitos do cliente, partes interessadas e os regulatórios, que são a lei. Né? Então, existe a lei, que é maior que a ISO. Tá? Então, a lei de um determinado país se sobrepõe à ISO. Tá? Então, isso é que realmente é a hierarquia. Né? A lei, depois a ISO, né? Depois o cliente, mas a ISO já contempla o próprio cliente. A satisfação do cliente pode ser melhorada por meio da aplicação de princípios de gerenciamento da qualidade,
Ou seja, se a gente olhar também para gerenciamento de projetos, a gente tem lá uma grande área de gerenciamento da qualidade, em que essa área também pode ser estudada por essa vertente de gerenciamento de projetos, de modo que nós tenhamos uma noção também nesse ambiente de projeto. Requisitos genéricos dessa norma, então pode ser aplicado para qualquer tamanho de empresa, pode ser produto ou serviço. Então a ISO 9001 deixa o mais genérico possível justamente para que haja toda a adaptação que seja necessária. A organização, né, e o contexto em que ela se insere, ela tem que entender o seguinte: o que é relevante para o propósito dessa organização? O que é importante para compor o SGQ? O que é crucial aí a sua estratégia, metas? Vai depender do propósito. O que afeta a habilidade da organização de alcançar os resultados que foram por ela almejados e essas expectativas do cliente? Ou seja, o que afeta essa habilidade dela alcançar esses resultados? E a informação interna e externa, de modo a sempre avaliar mudanças que podem afetar os objetivos. Ou seja, às vezes tem algum fato que ocorreu na política externa de um determinado país e que tenhamos que, por exemplo, reavaliar dentro da organização como agora nós vamos nos adaptar a essa mudança que é mandatória, visto que é de cima para baixo, é top-down. Então, o contexto é o ambiente que a organização se encontra, questões internas e externas, não só externas também, como citado no slide anterior. Então, o processo basicamente é o seguinte: existem as análises PEST e FOFA, PEST, fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos, e FOFA, acho que aí alguém de repente já ouviu falar, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, mas mais conhecida como análise SWOT. A identificação de questões internas e externas, partes relevantes interessadas, aí clientes, colaboradores, fornecedores, agentes reguladores, investidores, competidores, e a própria execução do escopo do SGQ. Tá? Então, nesse contexto, como é que a empresa pode fazer essa avaliação? Então, existem as análises, as identificações e tudo mais. Existem muitas outras, aqui são só as principais. Nem sei se são as principais, na verdade, são algumas. Acho que é melhor dizer assim. Quanto às necessidades e expectativas das partes interessadas, então a definição do escopo do SGQ fechado, restrito, alinhado com as expectativas. A política da qualidade, PQ, tem que ser comunicada. A identificação, o levantamento dessas necessidades, expectativas relacionadas ali ao produto, serviço, desenvolvimento dos produtos de acordo com essas necessidades, a revisão periódica dessas necessidades explicativas, porque é um ambiente de constante mudança, dinamismo empresarial, isso tem que ser revisto periodicamente e mudado conforme necessidade. Então, o escopo do SGQ consiste aí por exemplo, na determinação das fronteiras. E aí realmente, olha, até onde vai o SGQ? Né? Qual é o escopo realmente, limitação de escopo? Produtos e serviços, assim como processos e atividades requeridos, então tem que incluir todos os produtos e serviços. Às vezes a gente nem imagina que exista um serviço por trás de um determinado produto, mas temos que nos atentar para isso. Questões internas e externas, isso está sempre presente, não apenas o ambiente externo que determina, o interno também, a cultura organizacional, transições, mudanças de pessoas, encargos estratégicos, a inclusão de requisitos de partes interessadas. Então, às vezes você está situado no contexto de uma localização que você tem que atender. Observar os requisitos da norma, é claro, isso aí é óbvio,
o SGQ sem observar a norma não vai estar de acordo com a ISO 9001/2015. Justificar qualquer decisão para não incluir qualquer requisito da norma, ou seja, a não inclusão de um requisito da norma tem que ser justificada, justamente porque depois a organização, nesse caso, será auditada e ela vai ter que justificar isso e comprovar por que não fez isso. Mas a norma deixa isso aberto. Nem sempre precisa realmente atender um determinado item específico, entretanto, o não atendimento tem que ser justificado obrigatoriamente. E manter todo o escopo documentado. Isso aí é obrigatório também, não há o que fugir disso. Tudo tem que ser documentado. E hoje em dia pode ser tudo via digital, não precisa ser papel mais não. Bom, no processo de SGQ, então, estabelece, implementa-se e mantém-se um SGQ em conformidade com a norma. Isso é óbvio. Se você tem um SGQ que atende a ISO 9001/2015 tem que estar em conformidade com a norma. Se você age em não conformidade com a norma, é um problema, você vai ser pego, você vai ser auditado e pode perder o seu certificado. E aí, perdendo o seu certificado, você perde uma das suas maiores credenciais de venda. Tá? O certificado basicamente pode ser traduzido em oportunidade de vendas. Além de propriamente ter um padrão de excelência, de qualidade, você pode traduzir isso também como uma credencial de venda. Sem ele, você restringe bastante os seus mercados para venda. Então, a melhoria contínua do SGQ de acordo com a norma. Então, a norma te obriga a realizar Kaizen, a realizar a melhoria contínua. Quais são os processos e como serão executados? Ou seja, a própria organização vai dizer quais são os processos, como serão executados. Ou seja, aqui a organização está dizendo o que vai fazer e como vai fazer. Então ela tem que fazer como ela disse que ia fazer. E ela tem que fazer o que ela disse que ia fazer. Os processos identificados, planejados, implementados, controlados e melhorados. Ou seja, todo o ciclo PDCA aqui presente. Entrada e saída de cada processo, ou seja, o fluxograma. Se a gente fizer um fluxograma de processo, isso já vai estar ali implícito. Métodos, critérios, indicadores de desempenho e medições, ou seja, você não pode melhorar algo que você não pode medir. Então a primeira coisa é medir, depois controlar e aí sim melhoria contínua. Esse é o fluxo. Recursos, claro, isso é óbvio também, alocados aos processos. Cada processo tem os seus recursos, não necessariamente fixos, mas deve ter ali um mínimo de recursos para fazer funcionar. E as responsabilidades autorizadas e autoridades devem ser atribuídas, ou seja, uma tarefa, uma atividade sem um responsável, ela não tem dono, ela é difícil de resolver, a probabilidade de ela ser resolvida é menor. Riscos e oportunidades, então, identificados. Nós temos temos que verificar isso justamente para que não ocorram não conformidades. E é um processo top-down, ou seja, tem que ser da alta direção para baixo. Isso não vai vir de baixo para cima, e isso precisa de uma certa autoridade e autonomia para fazê-lo. Exemplo aqui de um processo, então o projeto de um produto que vai... é quase um fluxograma de processo, né? Então aqui o projeto de um produto, então nós temos a ordem do cliente, de cima para baixo. Né? Nós temos a ordem do cliente, depois o planejamento de recursos de manufatura, as aquisições, as terceirizações, as fabricações, depois a montagem, a entrega e o pós-venda, essas atividades de pós-venda. Então, assim, só um exemplo, um processo bem básico, bem rudimentar mesmo, é claro, existem diversas outras etapas aí entre estas que estão sendo apresentadas, tá? Enfim, só para mostrar aí exemplificar o que foi tentado, o que tentou se dizer aí nos slides anteriores. A chamada política da qualidade, que compõe o sistema de gestão da qualidade, o SGQ. Então,
a organização que vai ter que criar, né, baseado também no atendimento à norma, claro, mas ela tem que se adequar aos propósitos da organização, ou seja, missão, objetivos, valores, visão, tudo tem que estar sido determinado antes para que a política da qualidade se adeque a esses propósitos. Intenção, visão ou plano para configurar os objetivos da qualidade. Então, existem os objetivos da qualidade e a própria política da qualidade tem que, né, vai mencionar isso. Comprometimento da organização em atender os requisitos, tanto do cliente como regulatórios, é claro, tem que estar em conformidade com essas partes, as partes interessadas. E a PQ tem que apresentar o comprometimento dessa organização para melhorar continuamente o SGQ, ou seja, isso tem que estar presente. Na norma ISO 9001-2015 nós temos a questão da melhoria contínua Kaizen, então isso tem que ser feito obrigatoriamente. Isso não é um diferencial, não, isso é obrigação. A política da qualidade tem que ser, então, não adianta alguém executar e realmente fazer a política da qualidade sem comunicar de maneira efetiva a todas as partes interessadas, apresentar, distribuir, de modo que todos saibam exatamente como se inserir naquele contexto criado. E existe também, é claro, os sistemas de relatórios para informação, os SRIs, que trata aí, por exemplo, da feitura de tarefas relacionadas a esta implementação, resultados de auditorias, situações de ações de melhoria, situações de não conformidade, ou seja, onde elas se encontram, qual é o plano de ação, situações de ações corretivas, a parte de treinamento também está no SRI, situação de processos relacionados a produto e serviço, atrasos em entregas e cronogramas, situações de estoques. Então é raio-x total aí do que se refere a essa cadeia de produto, situação de ordens de produção e questões de fornecedor. É claro, existem tantos outros também, tá? Mas alguns aqui só para compor o SRI. A continuação, então nós temos também a situação da qualidade de bens adquiridos, situação de qualidade de bens vendidos, então a situação aí do volume, situação de qualidade de serviços providos aos clientes, resultados de pesquisas e informações referentes a reclamações, ou seja, um retrato, um raio-x do que do que está acontecendo exatamente, de como se encontram as coisas, dos status. Então, esse é o sistema de relatórios para informação, SRI. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.